Nessa noite, a chuva serôdia, a chuva temporânea, a chuva dos céus possam reinar na nossa vida, porque o Senhor, Ele tem infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós sonhamos. Se derrame na presença do Senhor nesta noite e com o coração grato, clame a Deus com toda a força do teu entendimento, com toda a tua fé, com gratidão, com amor, e deixa Deus falar no nosso coração. Amém. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor, e com Ele nada poderá me abater.
Deus abençoe a todos nas redes sociais. Que o Espírito venha falar ao nosso coração. Amém, irmãos? Hoje nós vamos de Salmo 39. Louvado seja Deus. No Salmo de Davi, com uma súplica de arrependimento. E aqui o Senhor nos traz ricos ensinos que edificarão o nosso coração e, como consequência, a nossa vida. Oremos ao Senhor. Espírito Santo, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E que nesta noite, que o Senhor venha mover sobre este lugar, mover sobre as nossas vidas, porque Tu és o nosso Deus, e em Ti esperamos, de Ti dependemos. Por isso, toca-nos, Pai, no corpo, na alma, no Espírito, e faz em nós tudo aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, mas que o Senhor, que pode todas as coisas, opere em nós, por nós e dentro de nós. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, Salmo 39, e nós vamos ver um cântico agora, que Davi salmodiou a Deus, no momento no qual ele estava arrependido dos seus pecados, dos seus erros, mas acima de tudo, ele estava arrependido das palavras que ele havia dito. E uma vez as palavras lançadas, elas não voltam para trás. Por isso nós devemos ter muito cuidado, muita diligência, quando nós formos falar com as pessoas, falarmos com os entes queridos e principalmente falarmos com Deus. E diz assim: eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca como um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que desde os
meus dias, o cumprimento é de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. E na verdade, todo homem anda com uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha alma, esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudecer, não abra minha boca, porquanto tu o fizestes. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Abaixa só um pouquinho no fundo, Tio. Obrigado, Deus abençoe. Queridos, como nós estávamos falando agora há pouco, o salmista Davi, ele foi um homem, realmente um homem de Deus, um homem comprometido com o Senhor. E aquele homem que é comprometido com Deus, como consequência, ele é comprometido com as coisas do Senhor, não é verdade? Mas aqui, ele está cantando um cântico a Deus, com um grande arrependimento no seu coração, pelas palavras que ele tinha lançado por várias ocasiões, né? Ano passado nós estávamos falando sobre um dos filhos de Davi, que se levantou contra ele, pediu a cabeça do seu próprio pai. Agora você imagina, é claro que a Bíblia não fala, não relata isso, mas imagina o que ele deve ter falado com Deus, o que ele deve ter falado olhando no seu próprio espelho, né? Diante das atitudes que o próprio filho dele estava tendo com ele, diante das consequências que estavam vindo na vida dele, diante do cometido pecado dele com Betseba, né? Diante do pecado dele com o seu melhor amigo Urias, que ele até mandou matar o seu melhor amigo. Por isso ele diz assim: eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca como um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Tem duas situações interessantes aqui. A primeira é que ele está falando para ele mesmo, já arrependido do que ele tinha falado. Então ele diz assim: daqui para frente, estava dizendo isso, daqui para frente eu não vou mais falar as bobagens que eu estava falando, porque eu falei que eu não deveria ter falado. Além das minhas consequências, dos pecados, dos erros que eu cometi, eu tenho agora que viver as consequências daquilo que eu também falei. Porque, irmãos, até daquilo que nós falamos gera consequências na nossa vida. Se você é uma pessoa que fala bênçãos, que fala coisas boas, que agrada ao Senhor, que canta, que louva a Deus, com certeza você vai colher bênçãos sobre as suas palavras. Mas quantas pessoas que nós conhecemos, que essas pessoas só sabem murmurar, só sabem falar coisas negativas, só sabem criticar as outras pessoas, e muitas vezes lançam também palavras de maldição. Mas quando caiu a ficha dele, ele olhou para ele mesmo ao ponto de falar: eu vou guardar a minha língua, porque a minha língua está fazendo com que eu peque. Mas aí ele diz o seguinte: guardarei a minha boca como um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Olha só, a Bíblia não diz que nós temos que orar e vigiar. Uma coisa, irmãos, é você falar na frente e diante de cristão. Outra coisa bem diferente é você falar na frente e diante de um ímpio. Porque é claro que quando você fala, você está tendo um diálogo.
E esse diálogo, você não está falando sozinho, você vai ter uma resposta. Então, quando você fala, e pode ser um desabafo, se você falar para um cristão, a resposta desse cristão vai ser uma resposta cristã, vai ser uma resposta baseada na palavra de Deus. Agora, quando você fala com um ímpio, você vai ter uma resposta baseada na impiedade. Por isso que o próprio salmista escreveu o Salmo 1, né? Que nós não devemos assentar nas rodas dos escarnecedores, dos ímpios, para viver aquela impiedade. E por quê? Porque dependendo do que você fala para o ímpio, qual que vai ser a resposta do ímpio para você? A resposta que o mundo fala. Vou dar um exemplo básico da família. Quem que constituiu a família? Deus, não é isso? A família é uma obra-prima do Senhor. É o melhor de Deus, é a família. Tanto que o primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento nas bodas de Caná da Galileia. Por quê? Porque ali estava instituído uma família. Agora, quando você tem um problema na família e você consulta um homem de Deus, consulta um cristão, a resposta vai ser na palavra, né? Para você abençoar a sua família, para você sentar com a sua família, conversar, dialogar, pedir perdão, ou exortar em amor, né? Tudo aquilo que a Bíblia diz. Agora, se você consultar comigo, você vai ter uma resposta de tudo aquilo que a Bíblia não diz. Aí, qual é a resposta? A resposta do mundo é o seguinte: larga mesmo, vai embora, faz isso, abandona tudo, arrebenta, quebra, derruba. Então, é tudo isso que não está na Bíblia. E queridos, por isso que eu sempre falo, e a Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo de número 3, eu quero ler poucos versículos para você entender o poder que tem na língua do ser humano. Primeiro que Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está nas palavras que saem do nosso corpo. Mas hoje eu estava meditando um pouco em Tiago capítulo 3, que nos fala sobre o domínio da língua. Olha só, verso de número 2: porque todos, não é o João, a Maria ou alguns, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Existe homem perfeito? Se o fulano de tal não tropeçar em palavras, ele é perfeito. Então o ser humano, ele é imperfeito. Então todos nós tropeçamos. Irmãos, tropeçar é uma coisa muito feia e traz muitas dores, traz dor no corpo, ralados, machucados, causa problemas até cerebrais, dependendo do tropeção que você leva, né? Porque você cai nesse tropeção sem estar preparado para cair. E muitas pessoas, irmãos, caem pelo falar, não é nem pelo fazer, é pelo falar. Muitas pessoas já caíram por aquilo que eles falam, e isso é a imperfeitabilidade do ser humano. Por isso que precisamos estar naquele que é totalmente perfeito, e aquele que está aperfeiçoando a obra dele nas nossas próprias vidas. Então ele diz assim: não tropece em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refregar todo o corpo. Então, quando o homem ele é perfeito, ele refrega todo o corpo, mas o homem não é perfeito, e é por isso que o corpo sofre, é por isso que nós temos as dores, por isso que a maioria das enfermidades hoje, ela nem é tanto espiritual, ela é mais emocional do que espiritual. Aí ele diz aqui no verso 3: ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que
nos obedeça. E conseguimos dirigir todo o corpo do cavalo. Ele faz aqui um exemplo muito simples, né? Você coloca o freio na boca do cavalo e ali você dirige o cavalo. Vai para a direita, vai para a esquerda, para, sobe, desce, com um simples freio na boca do cavalo. Agora, olha o outro exemplo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes, eles são levados por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Então ele dá o exemplo de um grande navio, mas com um pequeno leme na mão do homem, ele é governado, né? Um grande navio. Aí ele finaliza aqui: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Imagina aquele bosque lindo, maravilhoso, mas uma faísca, um pequeno, você pega um fósforo, acende e joga numa folha seca. Aí aquela folha lá vai e devasta aquele bosque maravilhoso. E ele diz: a língua também é um fogo, com muito de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada por quem? Pelo inferno. Olha só, gente. Vamos voltar lá no Salmo 34. Eu quis dar um pouquinho aqui com os irmãos, para que a gente tenha esse entendimento e nós venhamos a nos lembrar, do poder da língua. Aqueles que ainda têm crianças, de tempos em tempos, eu vejo umas mães falando assim: menino, olha a boca, porque quando escapa, sai um palavrão. Quando escapa uma coisa, sai uma besteira. E a mãe rapidamente: menino, não fale isso. Vou contar para o seu pai: já não falei que você não podia falar essa besteira? Já não falei que você não poderia falar essa palavrão? Então, de tempos em tempos, o Senhor nos dá o poder dentro de nós para nos lembrar daquilo que nós estamos falando. Pastor, mas eu não estou falando nada, eu não estou falando bobagem. Você sabia que Deus sabe o que a gente vai falar antes da gente falar? Ainda se você não falou comigo, porque ele está dizendo aqui: eu guardarei a minha boca, a minha língua de pecar, principalmente quando eu estiver diante do ímpio. Agora, quando você não está diante e você não falou nada, Deus sabe o que tem dentro do teu coração. Por isso que a boca fala sempre que está cheio do coração. Por isso, irmãos, tem hora que tem que esvaziar o coração. Tem que esvaziar o coração. Eu estava fazendo uma visita pastoral ontem à noite. Eu estava falando justamente sobre essa situação do falar. Porque existem duas situações. E a gente estava conversando, e isso é um caso verídico mesmo. Se você pegar 99,99% das pessoas que são, como que eu posso dizer? São mais explosivas, né? São mais sanguíneas, mais coléricas. Essas pessoas, elas já tiram todo o trauma ali naquele momento, elas já evitam muita coisa de fazer. Agora, aquelas que são caladas, mas falam por dentro, essas são perigo. Porque quando elas fazem muito mal umas às outras. Por isso que tem que tomar cuidado com aquilo que é muito bonzinho demais, com aquilo que é muito perfeito demais. Eu digo isso baseado na palavra, porque aquele que consegue refrear a sua língua é perfeito.
Quando você vê um rato e o rato solta a tua careca, tenta entrar dentro do ouvido, você fala alguma coisa? Não, você fica quietinho. Você tem que falar alguma coisa, né? A minha esposa, quando vê uma barata, a primeira coisa que ela fala é gritar, né? Imagina, eu sempre brinco assim, né? O ser humano é tão bom que se pegar uma barata, ele não vai falar assim: ô baratinha, sai daqui, sai, né? Vai vira primeira direita, não, vai pegar, vai montar, vai falar: sai daqui, credo, que coisa suja, não é verdade? Então isso é a bondade do ser humano. Mas, queridos, essa pessoa, pelo menos, ela está sendo verídica, está sendo verdadeira. Agora, e aquela que vê a barata aqui também? Que isso? Não, deixa ela ir, não faz mal para ninguém, né? E está morrendo de medo da barata. Você consegue entender isso? Isso profundamente na parte espiritual da sua vida. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, não tem mais nada mais doce e mais lindo do que você dizer verdade. Verdade diante de Deus e verdade diante do mundo. Verdade diante de você mesmo. Quando você olha para você no espelho e você sabe a tua verdade, daquilo que você cometeu corretamente e aquilo que você cometeu de errado. E isso é uma característica nobre de Davi, porque ele disse: eu guardarei a minha boca. Então ele tinha entendido que ele tinha falado um monte de baboseira e que agora em diante ele não ia mais falar. Por isso que o Salmo 39, no verso 2, ele diz assim: com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se calou. Ele ficou tão traumatizado de tanta bobagem que ele falou, que às vezes, até para falar o bem, ele ficava quieto. Ele falava, sabe quando a pessoa está no limite, no estresse? Ela fala: eu não vou falar mais nada, nem bem, nem mal, porque tudo que eu falo tem a consequência. Tudo que você fala, tudo que você faz, todas as suas atitudes vai gerar uma consequência. Só que você não pode ser 880, até porque entre o 8 e 80 há muita coisa, há muita coisa. Então, nós precisamos ser flexíveis em Deus, não flexíveis no mundo, porque no mundo não há negociação. Ou você é do mundo, ou você é do reino de Deus. Ou você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou você busca em primeiro lugar as coisas do mundo. Por isso o Senhor disse: e buscais as coisas lá do alto, e tudo que vocês forem pensar, pensais nas coisas lá do Senhor. E a dor dele se agrava, porque a pior coisa, irmãos, é quando passa um tempo e você diz assim: a tua mente te acusa no seguinte sentido: poxa, quando era o momento de eu criticar, eu critiquei, eu julguei, eu acusei. Só que no momento, que era o momento de eu abençoar, era o momento de eu elogiar, era o momento de eu falar: puxa, que legal, eu me calei. E a minha dor foi se agravando. É como Paulo disse: maldito homem que sou. Aquilo que eu quero falar, eu acabo não falando. E aquilo que eu quero pensar, acaba não pensando. É justamente por isso. Então, queridos, a vida, ela é sempre uma balança, um equilíbrio, né? Tudo que você colocar a mais, vai pesar e você pode correr o risco de afundar. E tudo aquilo que você colocar menos, também não adianta para nada, é como um remédio. Você está doente, você vai lá, paga uma consulta no particular, ou você tem um plano de saúde, paga por mês o plano de saúde, ou você não tem, vai lá no SUS, fica 4 horas, como eu fiquei esses dias lá, 4 horas na fila do SUS. Aí quando o médico receita o remédio, você vai lá, compra ou ganha o remédio. Só que se você não tomar na dose certa, não vai dar. Se você tomar menos, o teu problema não vai resolver. Agora, se você for tomar a mais, você corre o risco de piorar ainda mais ou até vir ao óbito. Por isso, não é brincadeira a nossa vida. E a nossa vida é aquilo que você fala: as maiores batalhas começam aqui dentro. E é aqui que você tem que renovar para você não falar bobagem. Então, tem aqui a mente, aí
Aí vai descendo, você filtra. Cuidado com o que você fala, porque aí cai no coração. Aí caiu no coração, aí você pratica. Então, entre a tua mente e o teu coração, tem um tempo aqui, que esse tempo é você que faz, renovando a sua mente. Então, você pensou uma bobagem, não fale antes de ter certeza. Não acuse se você não tem a certeza absoluta. Mas também não elogie e não vanglorie as outras pessoas se você também não tem a certeza. Porque senão você é injusto, você tira a bênção de um e dá para aquele que não merece. Ou você tira daquele que não merece e dá para o outro. E assim por diante. Mas aí o verso 3: esquentou-se o meu coração dentro de mim, enquanto eu meditava, e se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, porque agora o coração dele estava esquentado. Agora ele estava alegre. E ele disse: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta